Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de formação de professores na Faculdade Betel. Eu sou a professora Keila Leite e é um prazer compartilhar com você as minhas experiências, o meu conhecimento e todas as ferramentas que a IBETEL vem proporcionar para você neste curso. Vamos começar falando de psicologia da educação. Bem, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e estuda a forma com que o ser humano aprende e reage aos seus diferentes estímulos ali no meio em que ele vive, no grupo em que ele faz parte. Então a psicologia busca entender este comportamento. Pensando na psicologia e na sua contribuição, a educação se baseou, pegou essas ferramentas da psicologia para entender e analisar melhor a relação ensino e aprendizagem. Como é que eu, professor, analiso o comportamento do meu aluno, a forma com que ele reage aos estímulos que eu ofereço para ele e como isso garante que ele, em contrapartida, aprenda, ou seja, compreenda o que está sendo ensinado e mude a sua vida. A aprendizagem, ou melhor, a psicologia da aprendizagem é um ramo da psicologia da educação que vai focar especificamente na forma com que o ser humano aprende. Quais são as limitações, quais são as condições para que o professor se organize da melhor forma possível e propicie para o aluno um ambiente de efetiva aprendizagem. Nós vamos ver que tem diversas teorias de aprendizagem. Nós vamos nos fundamentar, conhecer melhor as teorias inatistas, a ambientalista, a teoria interacionista. Cada teoria dessa, cada braço desse vai explicar de uma forma diferente como o ser humano aprende. É uma disciplina que eu particularmente amo, gosto muito de discutir esse entendimento de psicologia da educação. Bem, vamos começar. Pense você que conhece alguém que é gêmeos. E aí eu me lembrei aqui do filme Operação Cupido, em que duas menininhas gêmeas são separadas logo na maternidade, cada um vai viver num lugar diferente. Uma vai morar no campo e outra na cidade. Então a garota do campo, ela conhece tudo de cavalos, de animais, de sítio, desses ambientes. Ela tem um comportamento bem específico. E a garotinha que mora na cidade, com a mãe rica, aprende francês, aprende etiqueta, regras de convivência, tem um comportamento totalmente diferente. Ambas se cruzam de repente em uma excursão da escola, num acampamento de férias. Lá elas se conhecem e o choque da realidade de uma conhecer a outra é bem interessante. Você pode pesquisar aí, acho que no Google, não sei, no YouTube, Operação Cupido. Como que essa questão da psicologia, da educação, cada um que recebeu uma educação diferente, como elas se chocam e ao mesmo tempo assim mostram uma riqueza de detalhes para nós. São detalhes que nós, professores, precisamos estar atentos. A psicologia da educação, então, ela vem nos mostrar, nos fazer compreender o papel do aluno. Como é que é o meu aluno em todas as suas fases de desenvolvimento. Aí nós temos a psicologia do desenvolvimento, que é um outro braço da psicologia, que vai nos dar embasamento de conhecer a forma com que o meu aluno se desenvolve. Então, pensando assim, numa sala de berçário da escola dominical, eu tenho que ter ferramentas específicas para tratar com bebezinhos, recursos específicos. Os bebês que de 1 ano a 3 anos, que engatinham, que falam, que tocam, que manipulam objetos, como é que é a minha ação para essa turminha de crianças? Depois, a primeira infância, os juvenis, os adolescentes, os jovens, cada fase da vida, cada fase de desenvolvimento tem uma gama muito grande de características comportamentais, características de pensamento, de relacionamento até mesmo, de mente, assim. Piaget vai falar que ele tem condição de fazer algumas análises, compreender o que é real, diferenciar o que é concreto, diferenciar o que é abstrato. Você, por exemplo, não pode ficar falando de inferno ou a ideia do mal para uma criança de 1 aninho. Ele não tem um conhecimento abstrato, o raciocínio lógico formado. Então,
cada fase da vida, a criança aprende de uma maneira diferente, porque tudo isso depende da sua maturação, depende das suas condições físicas, das suas condições mentais, para que ele entenda cada assunto na sua devida idade. A psicologia, então, ela vem nos dar base para isso. Você pode depois, paralelo a isso, estudar a psicologia do desenvolvimento, procurar melhores livros. Para quem é professor de bebezinho, foca então na psicologia da primeira infância. Para quem é professor de adolescentes, foca na psicologia, no entendimento do comportamento do adolescente. Com certeza, eu garanto para você que as tuas aulas terão uma riqueza assim muito grandiosa se você parar para compreender o teu aluno na sua fase de vida. A psicologia da educação também ela traz uma grande contribuição para o professor, porque o professor ele precisa se colocar no papel de que ele também é um ser em desenvolvimento, de que o professor é um ser que aprende enquanto ensina, ele não é o único detentor do saber. Quando eu tenho uma turma de 100 alunos, eu aprendo diversas coisas, principalmente como é lidar com uma turma tão grande. Quais são as didáticas e as ferramentas que eu devo usar, até mesmo na amplitude das minhas mãos, dos meus gestos. Quando eu tenho um grupo de pequenos alunos, os meus gestos estão aqui, perto do meu corpo. Eu estou gesticulando, eu estou olhando no olho, mas se eu tenho uma plateia muito grande, os gestos já precisam ser maiores, mais amplos. O meu olhar, o meu pescoço direciona em blocos e não nessa proximidade. Então, tudo isso são habilidades e são saberes que o professor vai adquirindo quando ele conhece as suas ferramentas, o seu papel enquanto professor, as suas condições de ensinar. A psicologia vem dar base para ele. Também, a psicologia da educação ela vai focar no processo de ensino e aprendizagem. Enquanto o professor era antigamente tido como o único capaz de ensinar e o aluno o único capaz de aprender, nós vamos ver nas próximas aulas as modernas teorias de aprendizagem que vão nos dizer nem sempre o professor só ensina e nem sempre o aluno só aprende. Existe uma interação aqui entre ambos, de maneira que um aprende com o outro, um ensina coisas para o outro. E essa relação de aluno, conteúdo, que é aquilo que eu quero passar para você, e você, aluno, como é que eu faço com que esses conteúdos cheguem para você de uma forma qualitativa? Que esse é o papel e essa é a necessidade do professor. E aí, numa turma grande ou pequena, a psicologia da educação vem nos trazer base para entender que cada aluno é um ser único, cada aluno é um ser especial. Você não pode ter a ideia de homogeneidade na tua sala. Pensar de que, preparei a melhor aula, eu preparei os melhores conteúdos e por causa disso eu vou arrebentar, todos os meus alunos vão aprender. Não tenha essa ideia ingênua, essa é uma ideia ultrapassada. Cada aluno é um ser individual que tem as suas condições históricas, as suas condições mentais, as suas habilidades ou maior desenvolvida ou menos desenvolvida para a aprendizagem. Nós vamos ver um teórico chamado Gardner. Este teórico, ele estuda a teoria das múltiplas inteligências. Quando o Gardner desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências, ele colocou assim, existem pelo menos 7 inteligências que cada pessoa tem algumas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Dentre elas, a inteligência musical, a inteligência da comunicação interpessoal, a comunicação intrapessoal, a inteligência lógico-matemática, a inteligência do espaço, de como eu me locomovo nesse espaço, e isso aí a gente vai ver nos esportistas. A inteligência matemática, nós vamos ver mais evidente nos engenheiros, nos músicos também. A inteligência da comunicação entre os professores, os radialistas, jornalistas, comunicadores. Bem, são 7 inteligências e cada ser humano tem algumas dessas mais ou menos desenvolvidas. Depende do quê? Dos estímulos que ele recebeu, depende da sua condição inata, daquilo que ele traz pronto, que a gente chama muito na igreja como dom, né? Habilidade já trazida na sua genética, e também depende da qualidade dos estímulos que
que ele recebe. Eu, por exemplo, tenho mais dificuldade com raciocínio lógico matemático, mas não significa que eu nunca vou aprender matemática. Significa apenas que eu tenho que me debruçar mais, me esforçar mais, mas eu vou aprender. É com este olhar que você deve olhar os seus alunos. Alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas todos têm a capacidade de aprender. Esta é a aula introdutória, então, da Psicologia da Educação.